Continuando o nosso assunto de equações diferenciais, né, de segunda ordem, hoje nós vamos ver as últimas aplicações, né, quando a gente coloca uma força, uma força, né, uma viscosidade, né, uma força contrária, por assim dizer, né, e com isso a gente tem uma equação diferencial com os três elementos, né. E então, aí muda umas características no sentido de que volta a gente a pensar o que acontece quando delta é maior que zero, delta é igual a zero e delta menor que zero, né? As diferenças são essas, beleza? Vamos apresentar a parte teórica bem tranquila, né? E vamos apresentar um exemplo sobre o assunto, tá bom? Bem, então agora nós vamos considerar que a mole está sujeita a uma força de atrito. Um exemplo de uma força de amortecimento é fornecida pelo amortecedor de um carro ou de uma bicicleta, né? Então, assim, fico imaginando assim, aquela questão do pistão, né? Então, ele faz uma força de atrito, uma força de amortecimento, né? Vamos supor que a força de amortecimento seja proporcional à velocidade da massa que atue na direção oposta ao movimento. Ó. Então vamos supor que a força de amortecimento seja proporcional à velocidade. Opa, velocidade é o que? É a derivada do espaço. Então a força de amortecimento vai ser o que? Como é uma direção oposta, o sinal negativo, há uma constante, né, que faz essa questão da proporcionalidade vezes a derivada do espaço em relação ao tempo, onde C é uma constante chamada de constante de amortecimento, tá? Então nós temos assim o que? Nós temos massa vezes aceleração, que é igual a força restauradora mais a força de amortecimento, né? Então o que é essa força restauradora? É o menos Kx, que é a nossa força do lei de Hooke, menos x dx dt, tudo bem? Então, reescrevendo isso daqui, nós vamos ter o que? Então, nós vamos ter aqui m, que é, digamos assim, uma massa vezes a aceleração, mais a constante, né, de amortecimento vezes a derivada do espaço, que é a velocidade, né? Então, m vezes a aceleração, mais c vezes a velocidade, mais k vezes a proporcionalidade do espaço ali, né, que é a lei de Hooke. Isso é igual a zero, né? Então, nesse caso, nós temos essa equação diferencial de segunda ordem. Com essa equação diferencial de segunda ordem, nós podemos resolver ela utilizando a equação linear do tipo mr ao quadrado mais cr, que é igual a k, né, que é a equação auxiliar, não a equação linear, perdão. Quando eu resolvo isso daqui, eu tenho essas condições aqui, ou seja, eu tenho R1 que é menos c mais a raiz quadrada de c ao quadrado menos 4mk dividido por 2m, e R2 igual a menos c menos a raiz quadrada de c ao quadrado menos 4mk dividido por 2m, tá? Vamos analisar os três casos aí que nós já vimos quando nós trabalhamos com as equações lineares homogêneas, tá? Então, quando nós temos lá delta maior que zero, nós temos um superamortecimento, tá? Bem, então vamos fazer algumas considerações ali. Consideramos que C, M e K são positivas, temos que esses elementos aqui, ou seja, o delta, a raiz de delta, né, que esse cara aqui é o meu delta, a raiz do delta vai ser menor que C. Ora, se elas vão ser menor que C, se esse cara aqui vai ser o menor que C e esse C é negativo, então nós podemos dizer que as raízes todas serão negativas, tá? Também não deve ocorrer oscilações, porque C ao quadrado é maior que 4mk, ou seja, há uma forte força de amortecimento. Ó. Esse cara aqui é maior do que 4 vezes, ou seja, a constante vai ser maior que 4 vezes a massa vezes a constante de Hooke, né, da lei de Hooke lá, né, da elástica. Né? Então, como esse cara, C ao quadrado, vai ser maior que esse, por que a gente pode afirmar que vai ser? Porque é maior que zero, tá? Se é maior que zero, essa operação aqui tem que ser positiva. Então, esse cara tem que ser maior que esse. Ou seja, não há uma forte força de amortecimento. Há uma forte força de amortecimento, beleza? Vou mostrar um gráfico para vocês para ver como é que fica, tá legal? Então, vamos lá. Bem, para cada um dos casos eu já fiz aqui, certo? Mas, bem, não sei se dá para enxergar aqui, mas eu coloquei aqui, ó, como eu coloquei, sei lá, um R1 e R2 menos 1 e menos 2, porque nós sabemos que as funções serão respostas negativas, né? Aqui os valores, eu coloquei dois valores de C1 e C2, né?
como a função é maior que zero, nós temos essa característica de resposta, certo? A gente já viu isso na aula anterior, quando a gente falou de equações homogêneas. E o gráfico vai ser uma coisa parecida com isso, certo? Então, como ele disse lá, não existe um amortecimento, porque o C é muito grande, é maior, né? Então aqui ó, já chega e já se estabiliza, certo? Não tem vibração, isso que ele quer dizer, beleza? Vamos ver o segundo caso ali agora, tá? Bem, o segundo caso é quando delta é igual a zero e o amortecimento é crítico, certo? Bem, semelhante ao primeiro caso, as raízes serão negativas, tá? O amortecimento é suficiente para suprimir as vibrações, ou seja, não vai ter vibração também. Agora, qualquer decréscimo no fluido gera um subamortecimento, que é a nossa próxima situação. Então, essa relação aqui, isso aqui vai ser igual a, o C ao quadrado vai ser igual a 4mk, isso vai me dar um valor zero. Então, nós vamos ter uma situação que o amor não vai ter muita vibração também, tá? Vamos também mostrar isso lá no GeoGebra. Bem, a forma da solução nós já vimos também, que é C1 mais C2x e elevado à raiz, né, as raízes da função. Como as raízes são iguais, então aqui eu coloquei 1 mais 2x e elevado a menos 3 meios de x, tá certo? Beleza? E olha lá o que vai acontecer. Ó, esse daqui, ó, ela tem uma certa, mas já é suprimida aqui, então não tem vibração, tá bom? Não tem uma situação vibratória. Então ela vem, né? Mas como ele falou, qualquer diminuição no fluido, isso vai acontecer, uma situação que nós vamos ver no próximo exemplo lá agora, tá bom? Então vamos voltar para a parte teórica. Agora, no caso onde C ao quadrado menos 4mk é menor que zero, é o subamortecimento, certo? As oscilações serão amortecidas pelo fator E elevado a menos C sobre 2m vezes T. Eu coloco T, mas lá no GeoGebra eu uso X, tá? Considerando que C é maior que zero e M maior que zero, tá? E ali o movimento decai à medida que o tempo cresce, tá? Então, mesmas características. Nesse caso, a gente vai ver uma oscilação, tá? Então, vamos lá no GeoGebra também para mostrar isso. Então, ó, no GeoGebra, né? Lembrando que nós estamos falando das leis da física, então basicamente elas começam em zero, tal, mas aqui, ó, vamos mostrar como é que acontece, ó. Ela vem oscilando, ó, ela tem uma oscilação, né? Começando, vamos pensar começando em zero, mas ó, ela tem um processo oscilatório, certo? Ela começa a oscilar e à medida que o tempo passa, a oscilação vai diminuindo. Então, ó, vocês podem observar a diferença entre as três. Então aqui, ó, superamortecimento, ou seja, bateu, ficou, por assim dizer, né? Bateu, ela amorteceu. A segunda, ela tem uma estrutura aqui, mas também vai se estabilizando, ou seja, também vai muito parecida com o superamortecimento, né? Que é o amortecimento crítico, mas diminuir qualquer coisa no fluido vai dar um amortecimento, que é o subamortecimento aqui no caso, que é o terceiro caso, ou seja, nós temos um processo oscilatório aqui. Beleza? Tá? Então agora vamos voltar lá para fazer um exemplo. Então, ó, anteriormente nós fizemos um em que não tinha um fluido, né? Não tinha uma força, né? Agora eu vou considerar aquele mesmo exemplo, né? E ela esteja imersa em um fluido com uma constante de amortecimento igual a C igual a 40. Determine a posição da massa em qualquer instante t, se ela iniciar na posição de equilíbrio e for dado um empurrão para que a velocidade inicial seja de 0,6 metros por segundo. Beleza? Então, ó, iniciar na posição de equilíbrio, ou seja, x0 igual a 0. E uma velocidade inicial de 0,6 metros por segundo. Ou seja, eu estou dando duas condições para a gente poder resolver esse problema aí, tá bom? Vamos resolver agora lá no quadro, tá? Bem, então aqui nós temos os elementos que tiveram no primeiro exemplo lá, né, que é a massa igual a 128, a massa igual a 2 kg e a constante de Hooke era 128, tá? Então agora como é que ficaria agora? Agora nós temos um C, que ele fala, né, que é uma constante de amortecimento igual a C igual a 40. Então ficaria de que jeito? Ficaria 2 dx
ao quadrado, derivada segunda, né? Menos, mais, né? Mais 40 derivada de x em relação a t, mais 128 x, isso é igual a zero. Dividindo todo mundo por 2, eu vou ter a derivada, né? Ou seja, a aceleração mais 20 vezes a velocidade mais 64x, isso é igual a zero. Tudo bem? Resolvendo essa equação, né? Resolvendo essa equação, nós vamos chegar nesse resultado aqui, né? Resolvendo por Bhaskara, tal, nós vamos chegar que as raízes R1 igual a menos 4 e R2 igual a menos 16. Então, a minha solução x de t é igual a C1e elevado a menos 4t mais C2e elevado a menos 16t. Tudo bem? Daí ele fala o seguinte, que nós estamos na posição de equilíbrio, ou seja, x de 0 igual a 0. X de 0 igual a 0. E a velocidade no ponto 0, a velocidade inicial, começa com 0,6. Então, para isso, nós precisamos derivar esses caras aqui para ver o que vai acontecer. Então, vou baixar um pouco mais de novo aqui, né? Então, derivando, vamos substituir esse cara primeiro aqui, né? Então, vai ficar 0 igual a 4 vezes 0, 0 elevado a 0 é 1. Então, C1 mais, mesma coisa, C2. Daqui eu tenho que C1 é igual a menos C2. Tá. Então, esse é o resultado que eu já cheguei. Agora, vamos calcular a derivada aqui, x' de t, que vai me fornecer a velocidade. Então, vai ficar menos 4C1 e elevado a menos 4t, menos 16 C2 e elevado a 16t. E daí ele diz o seguinte, que quando eu substituo t por zero, a minha resposta é 0,6. Então, 0,6 é igual. Bem, se eu substituir por zero, vai dar 0, elevado a 0 é 1, então vai ficar menos 4C1 menos 16C2, C2, tá? Bem, então daqui eu também já posso fazer algumas alterações, né? Que tipo, por exemplo, aqui, ó, eu digo que C1 é igual a menos C2, então se eu substituir, vai ficar 0,6 igual C1 igual a menos C2, então menos com menos mais aqui, ó, né? Porque vai ficar menos com menos mais, então vai ficar 4C2 menos 16C2. Efetuando essa operação, C2 vai ficar igual a quanto? 4 menos 16, 12, perdão, aqui deixa eu apagar. Então ficaria 0,6, que é igual a menos 12 C2. Daqui eu tenho que C2 é igual a menos 0,6 dividido por 12, e isso é igual a 0,05, menos 0,05. Portanto, C2 é menos 0,05, C1 vai ser quanto? Menos com menos mais, 0,05. Logo, a minha resposta, x de t, vai ficar de que jeito? 0,05 e elevado a menos 4t, menos 0,05 e elevado a menos 16t. Posso colocar o 0,05 em evidência, mas já está bom aqui para nós nesse caso, tá bom? Beleza? E nesse caso a gente pode ver que é um super amortecimento,
tá? Vocês podem fazer lá os gráficos no GeoGebra, mas vai dar um super amortecimento, beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, compartilhe com um colega da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Também daqui já agradeço a participação de vocês, né? Nesses conteúdos mais avançados de cálculo, né? Porque agora a gente vai dar uma pausa neles. Eu vou voltar a fazer alguns vídeos sobre o Scratch, né? Que é uma ferramenta que está me atraindo bastante, né? Fazer alguns vídeos a respeito do Scratch, mas assim, para a galera da matemática avançada, do cálculo 2 aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido muito, ou pelo menos assim, eu tenha ajudado a vocês a entender determinados conteúdos. Não fizemos demonstrações, não trabalhamos nessa perspectiva, trabalhamos numa perspectiva mais de utilização do cálculo para resolver alguns exercícios da maneira que dá, né? A gente não tinha a condição aqui de fazer umas coisas muito mais extravagantes, né? Vocês podem ver que atrás de mim tem um brinquedo do meu filho, onde eu trabalho é bem, assim, é uma casa onde tem uma criança, né? Então a coisa vira, às vezes, muita bagunça e tal, né? Então, assim, eu agradeço muito a participação de vocês, né? Espero que, como eu disse, espero que tenha contribuído para vocês nesse momento que está difícil para todos, tá? Um forte abraço para vocês, se cuidem. Se vocês gostaram, compartilhem, enviem para os colegas, façam os comentários de vocês. Não é fácil fazer aulas assim, tá? Não é fácil. Não é fácil fazer aulas de equações diferenciais desse jeito, é muito complicado. A gente vai aprendendo as coisas com o manejar do tempo, mas não é fácil mesmo, tá? Um abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.